mandamento da lei. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, o texto de Mateus 22, versos 34 ao 40. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti porque podemos nos achegar até esta casa de oração para nos reunirmos como corpo de Cristo, que o Senhor nos elegeu para fazermos parte. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos porque o Senhor nos permite Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, declarar que o Senhor é digno, declarar que o Senhor é santo. E nós Te agradecemos porque para isso o Senhor nos redime, nos justifica com o sangue do Cordeiro. Muito obrigado por isso, porque se não fosse isso nós estaríamos perdidos, ó Pai. Mas o Senhor nos cobre nesta hora, eu creio, nós cremos, com o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Nós Te agradecemos por isso. E Te agradecemos porque não fosse o bastante, ó Pai, todas essas bênçãos, nós podemos ainda ouvir a Tua voz nesta hora, Pai. Podemos ser ministrados por Ti, pela Tua palavra, através da ação do Teu Santo Espírito. E nós pedimos que assim seja realmente nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, com cada um de nós aqui, Pai, porque nós precisamos ouvir ao Senhor. Nós estamos carentes, ó Pai, de saber qual é a Tua vontade, Senhor. Então nós precisamos Te ouvir, ó Pai. Nós precisamos Te ouvir nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a nós entendermos, ó Pai, o que o Senhor quer nos dizer a cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude nesta hora. O Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor, ó Pai. Eu preciso completamente do Senhor, ó Pai. A minha dependência está colocada agora 100% em Ti. Então eu peço que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra de uma forma que Te glorifique, de uma forma que louve ao Senhor e cumpra o propósito dessa palavra para cada um de nós. Fala, porque nós, todos nós, Teus servos, Te ouvimos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os dois mandamentos, né? O título aqui na minha Bíblia é o grande mandamento. Mas nós vamos... O título que eu dei, melhor dizendo, para esta breve reflexão é os dois mandamentos. E a gente acabou de ler aqui uma conversa muito interessante entre Jesus e um fariseu, né, doutor da lei, onde o texto nos fala que esse doutor da lei, esse fariseu, ele queria testar Jesus, né? Nós acabamos de ler ali que ele queria o experimentar, versículo 35. Então ele queria colocar Jesus à prova ali para ver se ele cairia em alguma contradição, e os judeus assim poderiam ter algo para acusar Jesus, né? Essa era a intenção do fariseu nessa conversa. Mas eu quero analisar alguns aspectos aqui, meus irmãos, para a gente ter uma maior percepção, compreensão do que estava acontecendo aqui. Então o texto fala que ele começa falando para nós, eu peço que você preste atenção nisso, que os fariseus eles se reuniram ali depois de saberem que Jesus haviam deixado os saduceus sem palavras, haviam emudecido os saduceus. Coloca ali o 34 para mim, por favor. Versículo 34. Isso. E os fariseus, ouvindo que Jesus, no caso, né, quisera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então Jesus deixou os saduceus literalmente sem palavras, né? E eles se calaram diante de Jesus. Eles não tinham nenhum argumento para debater com Jesus. Foi isso que aconteceu, né? E apenas para a gente entender um pouquinho melhor a diferença ali, né? A definição entre fariseus e saduceus, né? Bem breve, assim, só pincelar mesmo. Os fariseus e os saduceus eram os dois dos principais grupos ali religiosos judaicos na época de Jesus. Só que havia algumas diferenças ali entre esses dois grupos, né? Eu quero citar apenas algumas.
Por exemplo, os fariseus, eles pregavam a obediência ferrenha a todos os mandamentos de Deus. Os fariseus, eles criam na ressurreição, eles criam na vida eterna. Os fariseus, eles criam que a salvação vinha da perfeita obediência da pessoa à lei, certo? Já os saduceus eram um pouco diferentes. Eles reconheciam que apenas o Pentateuco era a escritura com autoridade divina. Na Torá, né, a Bíblia ali dos judeus, né, eles têm ali o Pentateuco, tem a lei, tem os profetas, mas os saduceus, eles consideravam ali só o Pentateuco, só os escritos de Moisés, né, que seria o nosso Gênesis a Deuteronômio hoje, né? Eles rejeitavam então os profetas, os demais livros ali que haviam ali nas escrituras. Eles não criam na ressurreição e na vida eterna, diferente dos fariseus. E eles acreditavam muito na lógica, né? Raciocínio lógico, davam pouca importância aí para a fé. Tá? Então esses grupos eram bem distintos, bem diferentes um do outro. Até porque os fariseus eram mais voltados para a religião e os saduceus, apesar de serem religiosos, eles eram mais da política. Né? Só para a gente compreender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Então vamos voltar ali para Mateus 22, onde a gente leu. Como eu falei, Jesus está ao 34 ali ainda. Os fariseus, ouvindo que Jesus fizera emudecer os saduceus, ele calou todos os saduceus, né? Deixou eles sem argumentos, como eu falei. Então chega um fariseu, os fariseus se reúnem ali, reúnem no clubinho deles, né? E eles elegem um deles lá, um doutor da lei, e ele vai ali conversar com Jesus e tenta encurralar Jesus. Ali com essa conversa, com uma pergunta maliciosa, né? A pergunta dele está ali no versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o 35 é claro em falar que ele queria experimentar Jesus, queria provar Jesus. E ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E realmente era uma pergunta bem maliciosa, irmãos, bem capciosa, né? Como a gente diz. Porque os fariseus, como a gente acabou de ver, eu acabei de comentar aqui, eles pregavam obediência ali extremamente rígida a todas as leis de Deus escritas na Torá, né? No Antigo Testamento, que a gente conhece hoje. Só que o problema, a gente tem uma situação aqui que o problema era o seguinte. Sabe quantos mandamentos existem na Torá? Irmão João não vale. Quantos mandamentos existem na Torá? 613. 613 mandamentos. 613, sendo... Até anotei. 365 negativos, com ordenanças de não faça, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Basicamente era um para cada dia do ano. 365, né? E 248 positivos, né, com ordenanças, faça dessa forma, haja dessa forma, né? Então 613 no total. Então agora acho que fica um pouquinho mais fácil da gente entender o teor da pergunta do fariseu para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, mestre, dos 613 mandamentos e ordenanças que nós temos na Torá, qual que o Senhor diz que é o mais importante? Aí fica um pouquinho mais claro para a gente entender, né? Ou seja, entre as leis sobre as coisas santas, sobre os animais que podem ou não comer, sobre a purificação dos leprosos, porque a gente puxa lá em Levítico, enfim, no Pentateuco mesmo, tem todas essas leis. As leis de sacrifícios, as leis de construção do tabernáculo, tantas outras categorias de leis. O doutor da lei pergunta qual delas é a mais importante. Olha só. Ele pensou, e agora? O que Jesus vai responder? Era uma clara armadilha, porque dependendo do que Jesus respondesse, eles teriam realmente do que acusá-lo, né? E era uma clara armadilha dos fariseus para Jesus. Só que o que ele não estava esperando era a resposta que Jesus ia dar para ele, né? E a gente lê isso a partir do versículo 37. Acompanhe ali comigo, por favor. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todo o teu pensamento ou entendimento, dependendo da versão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Com isso, o Senhor Jesus está falando que a gente precisa amar o Senhor de todo o coração, né? Ou seja, com toda a capacidade e ardor possível da nossa vida, intensamente, com as nossas emoções. Em seguida, de toda a tua alma. Jesus está falando aqui que nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa vida, de forma integral. Amar o Senhor na minha vida conjugal, amar o Senhor na minha vida financeira, amar o Senhor na minha vida profissional, na minha vida estudantil, na minha vida como pai, como mãe, né? Amar o Senhor por completo, de forma integral, viver inteiramente a serviço de Deus. E por fim, com todo o entendimento, se refere ao intelecto. Amar ao Senhor com todo o esforço da nossa mente humana. E Jesus, quando ele responde isso para o fariseu, ele cita o texto de Deuteronômio 6, verso 5, que é exatamente essa fala, esse dizer que consta lá. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Deuteronômio 6, 5. Está exatamente isso lá. E logo em seguida, Jesus cita parte do versículo do texto de Levítico 19, 18. Não precisa abrir, mas no finalzinho dele lá ele fala, né, o que ele diz ali no verso 39, que o segundo mandamento semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18 fala isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa, saiu aqui. Aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a si mesmo faz mal para si mesmo? Teoricamente não, né? A gente tem aquela coisa, amor próprio, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Cada um de nós, a gente vai danificar o templo do Espírito Santo? Não, em tese não, né? Teoricamente não. Então Jesus usa esse princípio de amar ao próximo como a si mesmo para alertar que a gente deve amar o nosso próximo como se fosse a nossa própria vida. Cuidar do próximo como se fosse a nossa própria vida. O bem que eu faria a mim mesmo, é preciso que eu faça isso para o meu irmão. Amar o próximo como a si mesmo. E talvez, irmãos, a gente não tenha tanta noção do impacto e do peso dessas palavras de Jesus para esse fariseu, para esse doutor da lei. Mas a gente pode entender isso um pouquinho melhor ainda quando a gente lê o versículo 40. Leia lá comigo, por favor. Versículo 40 de Mateus 22, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, de amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, disso depende toda a lei e os profetas. Opa! Então, tem uma informação nova aqui para o fariseu. Os fariseus, eles acreditavam em toda a Escritura, tanto é que pregavam toda essa obediência rígida a Deus, né? Então, isso tem um peso muito grande, meus irmãos, porque Jesus está jogando por terra aqui todo o esquema religioso que estava vigente ali na época. Toda a religiosidade que os fariseus impunham, colocavam ali sobre o povo, através do cumprimento dessas incontáveis normas, que nem eles mesmos, Jesus vai falar ali um pouquinho na frente, nem eles mesmos muitas vezes conseguiam cumprir. E eles colocavam sobre o povo. Só que nem eles faziam. E Jesus chega e fala que toda a lei, todos os profetas, tudo que está escrito nos profetas depende de amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Todos os 613 mandamentos da Torá só tem propósito de serem cumpridos se esses dois maiores forem cumpridos antes. Caso contrário, não adianta nada. Era isso que Jesus estava falando para esse fariseu. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o teu próximo como a si mesmo, não adianta nada.
você cumprir os outros 611 mandamentos, tirando esses dois, né? Não adianta nada. Era isso que Jesus estava falando. Isso era uma quebra de paradigma muito grande. E hoje, meus irmãos, a palavra nos fala a mesma coisa. A palavra nos fala a mesma coisa. Não adianta nada a gente fazer um monte de coisa, colocar algumas aspas, para Deus, fazer para Deus, né? Se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente não amar o nosso próximo como a nós mesmos, disso depende todas as coisas. Disso depende vir às programações da igreja, vir no curso da Mulher Única e do Homem ao Máximo. O Homem ao Máximo começa amanhã, vou falar daqui a pouco. Disso depende. De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Depende de jejuar e orar, cantar no louvor, pregar, responsabilidade grande, ofertar e dizimar. Tudo depende de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na verdade, tudo o que nós fazemos eu entendo que é uma resposta a esses dois mandamentos, os dois maiores mandamentos destacados por Jesus. Tudo é uma resposta, se nós formos pensar. E eu quero pensar junto com você nessa manhã. Se nós fazemos o que nós fazemos, é em resposta, é por causa do amor a Deus ou ao nosso próximo. Tudo é em torno disso. Tudo é por causa de Deus, de Jesus. Todas as coisas vêm dele, são por meio dele e vão para ele. Paulo diria mais tarde. E eu quero pegar aqui para ilustrar isso. Eu não vou pegar 613 ordenanças, é claro que não. Eu vou pegar só 10, os 10 mandamentos, né? Para a gente dar um exemplo, né? Rapidamente aqui, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, escritos nas tábuas de pedra, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, certo? Se a gente parar para pensar, esses 4 primeiros são do homem em relação a Deus, certo? Muito bem. Do 5º em diante, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o próximo, não cobiçarás. 6, né? 6 últimos, fechou os 10. Esses 6 últimos são em relação ao nosso próximo, certo? Os 4 primeiros em relação a Deus, os outros 6 em relação ao próximo. Então, quando eu não coloco outros deuses, quando eu não adoro ou idolatro, né, outros deuses, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Quando eu guardo um dia de descanso, hoje pela tradição histórica que nós temos, nós guardamos o domingo, né? Quando nós guardamos um dia de descanso, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Quando nós não fazemos para nós imagem de escultura, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Isso em relação a Deus. Agora os outros 6, que é no âmbito aqui horizontal do nosso próximo, né? Quando eu não adultero, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, o meu cônjuge. Quando eu não furto, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu não dou falso testemunho contra o meu próximo, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu não cobiço o que a outra pessoa tem, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Tudo são desdobramentos desses dois. E é por isso que Jesus fala que esses dois são os maiores e disso depende toda a lei e os profetas. E se a gente fosse puxar lá todas aquelas normas rígidas de construção do tabernáculo, que precisava ser do melhor material possível, da melhor realização possível, os tecidos utilizados precisavam ser os melhores, era amar a Deus sobre todas as coisas. São desdobramentos desses 2 mandamentos. É por isso que desses 2 depende toda a lei e os profetas. Porque tudo
é em relação a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como a si mesmo. E Paulo fala mais tarde, registra em 1 Coríntios, no capítulo 13, que se não houver amor, de nada adianta realizar as mais nobres atitudes, né? Ter o maior conhecimento disponível, ser o mais bondoso dos homens, dar a sua vida em sacrifício. Sem amor não adiantaria nada. Tudo é sobre esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu peço que você abra ali comigo, por favor, em Gálatas capítulo 5. Vamos ler os versículos 22 e 23, texto bem conhecido sobre os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, está projetado ali também. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou então domínio próprio. 23. Contra essas coisas não há lei. Interessante, né? Contra os frutos do Espírito não há lei. Não há lei. Não há algo que condene a prática dos frutos do Espírito. Não há uma lei que condene a prática do amor. Não há uma lei que condene a prática da paciência. Não há uma lei que condene a prática do domínio próprio. É isso que ele está falando. Contra essas coisas não há lei. Então, se nós vivermos no Espírito, o fruto das nossas ações serão os frutos do Espírito. E o primeiro deles, qual que é ali? Qual que é o primeiro fruto? Amor. Amor. Como eu falei, contra os frutos do Espírito não há lei, não há acusação de lei. Então, se a gente exerce amor, o maior dos frutos, o primeiro dos frutos, a lei não pode nos condenar. E é por isso que Jesus coloca o amor a Deus e ao próximo como os dois maiores mandamentos. E diz que desses dois dependem toda a lei. Interessante, né? Do amor depende toda a lei. E contra o amor não existe lei. Vê como a palavra se complementa, né? Eu já... Concluindo, irmãos, porque nós em seguida vamos celebrar, ministrar a Santa Ceia do Senhor, mas eu entendo que o Senhor está nos falando aqui hoje que não adianta fazer por fazer. Fazer para cumprir tabela, para dar o ok ali na lista de tarefas. Eu gosto muito de lista. Quando eu tenho os meus afazeres da semana, eu gosto. Quando eu dou o ok ali na minha lista, nossa, é a glória para mim. Que eu estou vendo que o negócio está andando. Mas não dá para a gente fazer, diz que faz as coisas para Deus só para cumprir a listinha de tarefa. Não dá. Não dá para fazer só para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Se fazer para agradar os outros, para ganhar algum reconhecimento. Porque se não houver amor, de nada vale. De nada vale. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, tudo é em vão. Disso depende toda a lei e os profetas. Jesus foi claro em falar. E as nossas atitudes, todas elas, sem exceção, como eu falei, eu entendo que elas são respostas a esses dois mandamentos.
Tudo que nós fazemos responde ao mandamento de amar ou não a Deus sobre todas as coisas e amar ou não ao nosso próximo como a nós mesmos. Se quando eu pratico, eu cumpro, eu estou amando o meu Deus e o meu irmão, né, como a mim mesmo, quando eu não cumpro, por óbvio, então, não estou amando a Deus sobre todas as coisas e não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. O contrário é verdadeiro também. E qual que tem sido a nossa resposta a esses dois grandes mandamentos, os maiores? A gente tem amado mais a Deus? Eu tenho amado mais a Deus? Ou então nós temos nos colocado como o nosso próprio Deus, fazendo o que nós bem entendemos, fazendo o que nós bem queremos? Nós temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos? Ou a gente tem ferido a nossa própria carne quando nós ferimos o nosso irmão? Não precisa ser necessariamente irmão da igreja, eu estou fazendo assim, mas o nosso próximo, no trabalho, em casa, vizinho, sei lá. Cada um sabe. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta a essa mesa? Eu gosto sempre, né, quando a gente faz ceia, apontar para a mesa, porque é o símbolo que nós temos do sacrifício de Jesus e a cruz também, né? Porque foi lá que ele se entregou para que isso aqui fosse realidade hoje. Qual é a resposta que nós temos dado a isso? A essa mesa que se apresenta aqui hoje, com os elementos. Essa prova de amor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, a mim e a você, porque eu e você precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que você baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque hoje o Senhor nos ministra e nos relembra sobre o amor. Que o amor ao Senhor sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos precisa ser a motivação de nós fazermos todas as coisas, ó Pai. Disso depende tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós falamos, pensamos, da forma como agimos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Nos ajuda a compreender a grandeza dessa palavra. Quando o Senhor nos inspira hoje, nos chama hoje, ó Pai, a nós respondermos ao amor do Senhor, amando o Senhor sobre todas as coisas, amando o Senhor sobre todos os benefícios físicos que nós buscamos, financeiros, amando ao Senhor acima da prática do pecado na nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor, todos nós. E nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes é tão difícil, Senhor, dentro de um relacionamento, qualquer que seja ele, ó Pai, nós exercermos amor, graça, misericórdia. Nós sempre estamos prontos a pedir misericórdia do Senhor. Mas quando é para nós amarmos ao nosso próximo e exercermos misericórdia, nós muitas vezes pecamos, Senhor. E não pecamos só contra Ele, mas contra nós mesmos, primeiramente, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda porque nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a sempre lembrar do amor sacrificial do Senhor sobre nós, que hoje está expresso aqui nesta mesa da Santa Ceia, Pai, a qual nós vamos celebrar nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, para a tua glória. Amém e amém, e glórias a Deus.